Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 13. Que bom estarmos aqui e podermos participar desse momento de adoração, de louvor, e nós somos gratos a Deus pelo privilégio de nos reunirmos como igreja do Senhor. Lucas 24, 13 diz: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Senhor, que a Tua graça seja sobre nós, que aquilo que o Senhor nos deu possa edificar vidas, transformar para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, tome assento. Eu queria te chamar hoje para uma conversa difícil. E para não perder o meu costume, eu já vou começar logo pedindo para você olhar para quem está do seu lado e perguntar para ele assim: você já teve alguma conversa difícil por esses dias? Aquelas conversas tensas, ou aquelas conversas que a gente tem que encarar olho no olho. Nós gostamos de fugir das conversas, e tem algumas que são mais difíceis. Mas hoje eu acho que não tem como não. Hoje nós vamos ter que encarar algumas falas e conversar sobre algumas coisas que talvez a princípio não parecem ser tão boas. Principalmente porque nós estamos nos tornando pessoas superficiais. Nós ignoramos o fato de que cada dia a nossa vida está mais corrida, nossas conversas estão mais curtas, e nós quase não nos relacionamos mais. Você já reparou que tem alguns irmãos, eu não sei se é essa pessoa que está do seu lado, mas que assim que termina a reunião, ele tem que sair correndo daqui. Ele mal cumprimenta 2 ou 3 pessoas, ele já está lá fora, porque tem que pegar o carro e chegar em casa para não fazer nada. Mas ele tem que fazer isso rapidamente. Você já observou que nós perdemos raízes profundas de relacionamento, a tal ponto que se hoje falarmos em amizades longas, profundas, com quem você pode conversar sobre tudo, você vai descobrir que você tem poucas pessoas em quem você pode confiar e contar. E o mais interessante é que, por algum tempo, nós pensávamos que, e é um erro pensar assim, que nós somos igreja, nós somos templo do Espírito Santo. E só quando nós nos reunimos é que nós nos tornamos igreja. A palavra eclésia do original grego, que são chamados para fora, dá a ideia de que é um grupo, é coletividade. Mas perdemos isso. Os nossos hinos são individuais. Nós gostamos mais do culto quietinho. Esse negócio de chamar o outro, compartilhar com o outro, conversar com o outro, causa um estranhamento muito grande na nossa vida. A gente sabe que gente precisa de gente. Mas mesmo dentro da igreja, a gente está tomando medo de gente, e ficando com medo de gente dentro da igreja. E há tanta gente fechada, tanta gente que vive de consumir cultos, mas não participa realmente da comunhão dos santos. Tudo superficial. E como eu já disse algumas vezes aqui, de um aluno meu, eu achei graça porque a frase serve para diversas situações. Ele dizia: um finge que
que fala e o outro finge que escuta, né? Um finge que ensina e o outro finge que aprende. Tudo superficial. E a gente vai levando assim. Só que chega uma hora que não dá mais para segurar. Fala para quem está do seu lado assim: olha, chegou a hora de não segurar mais, não dá mais. A bomba uma hora estoura. Os nervos, chega uma hora que não aguentam mais. Chega uma hora que você precisa entender que gente precisa de gente. Que você não pode vir simplesmente à igreja, entrar e sair e achar que está tudo bem. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, o versículo 17, diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Duas questões aqui. Primeiro, você não está se tornando uma versão melhor de você mesmo, pelo amor de Deus. Pare com isso. A sua melhor versão é um carro quebrado, remendado, passado massa, que não engana ninguém. O que a Escritura diz é que você precisa de transformação. O que a igreja proclama é um novo eu. Você é nova criatura e não uma nova versão. Como nova criatura, você está crescendo à imagem e semelhança de Jesus. Como nova criatura, você está se tornando cada dia mais parecido com Cristo. Então você é um pequeno Cristo. E a imagem de Jesus está sendo impregnada pelo Espírito Santo na sua vida. Mas eu queria te chamar a atenção para o segundo ponto, que diz assim: as coisas velhas já passaram. Com muito amor e carinho, olhe para quem está do seu lado e pergunta assim: já passou mesmo? Você já deixou hábitos antigos, práticas antigas, falas antigas? Nasce então uma tensão que alguns teólogos chamam de já e ainda não. O que significa isso? É a ideia de que nós já estamos em Cristo, mas estamos sendo transformados para um dia sermos perfeitos. Mas entre a perfeição que vai chegar e aquilo que nós somos, há um desafio de ir crescendo, de ir melhorando e de se tornando a imagem de Jesus. E isso é obra do Espírito Santo. Agora a questão é que o lugar aonde nós somos trabalhados pelo Espírito Santo é quando nós estamos nos relacionamentos. E esses relacionamentos acontecem na comunidade da fé. E um dos grandes desafios hoje é exatamente esse: nós vivermos como igreja, nós estarmos nos relacionando, nós participarmos dos grupos, porque nós temos dificuldade de fazer isso hoje em dia. Há um autor que diz o seguinte: o cristianismo não é uma carreira solo, mas uma caminhada uns com os outros. Entender que a gente não pode viver só é um grande desafio. Entender que você precisa da outra pessoa que está aqui é um grande desafio. Entender que você precisa da oração de alguém que está aqui é um desafio. Entender que você precisa sentar com alguém para ouvir, ser instruído, é um grande desafio. E é o que eu encontro exatamente nesse texto dos discípulos de Emaús, porque eles nos ensinam sobre conversas, e conversas difíceis. Ele nos ensina sobre uma caminhada que não é uma caminhada só, mas é caminhar com outro. E qual é o problema? Nós nos fechamos de tal forma que nossa vida é uma vida rasa, superficial nos relacionamentos. Perdemos a paciência com pessoas. Nós nos voltamos para nós mesmos e fechamos o nosso mundo e achamos que está tudo bem. E o que acontece? Um monte de crise existencial. Um monte de gente perdida na vida sem propósito, exatamente porque está vivendo só, e Deus não nos chamou para vivermos sós.
Deus nos chamou para vivermos numa comunidade e entendermos que precisamos uns dos outros. Você pode dizer amém por isso? Os discípulos, eles estavam num momento muito triste, na perspectiva deles, mas eles caminhavam de volta de Jerusalém para Emaús, e o que me chama a atenção no texto, Lucas 24, os versículos 13 e 14, é o seguinte: naquele mesmo dia, repita comigo, deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. A vida, ela acontece no caminho. Onde a vida, nós temos que entender que há relacionamentos. A coletividade, eles não estavam sós. E tem muita gente vivendo no nosso meio se sentindo só. Tem muita gente que, se hoje precisar de falar assim, eu preciso me abrir com alguém, vai ter dificuldade de dizer quem que eu procuro, com quem eu converso. E por que eu estou falando isso? Porque a conversa difícil na vida deles começa a se resolver de uma forma até interessante. Porque se você observar, a primeira coisa que diz aí no versículo 14 é: no caminho. Eles não estavam parados, eles estavam vivendo, eles estavam continuando com a vida deles. A vida da gente não para. Você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que correr atrás dos seus sonhos, das suas necessidades. A grande questão é que quando nós estamos na nossa vida fazendo tudo isso sozinhos, nós nos tornamos pessoas exaustas, cansadas, chatas, nojentas, porque daqui a pouco nós não queremos saber de ninguém. Eu tenho um conhecido, ele mexe com computadores, conserto de notebooks, computadores, e eu acho interessante que ele diz assim: me mande quantos computadores você quiser para eu consertar, mas não me peça para falar com ninguém. Ele tem dificuldade de falar com pessoas, tem falta de paciência. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, isso acontece só comigo, eu acho que não acontece com você. Eu comecei a conversar com a pessoa e a pessoa começou a ficar agoniada. Quando a pessoa começa a bater o pé, cruzar os braços, colocar a mão no bolso e se virar, melhor você dizer tchau. Eu já vi que ela não estava disposta a me ouvir. E muitas vezes nós estamos no meio de muita gente, mas nós estamos sozinhos. O legal é que no caminho haviam dois. Não fique sozinho. Gente precisa de gente. Uma outra coisa interessante, versículo 14: no caminho conversavam. A palavra conversar aqui no original é homilia, uma conversa profunda, um discurso profundo acerca de algo. Havia algo que incomodava o coração deles, havia algo que estava mexendo com o coração deles, mas o bom é que eles não estavam sozinhos. Um estava ajudando o outro, um estava dando força para o outro no momento de tristeza, de abafamento, de incertezas que estavam acontecendo acerca da ressurreição de Jesus. Será que Jesus ressuscitou mesmo? Será que aquelas profecias que nós ouvimos, será que vão se cumprir mesmo? Já é o terceiro dia. Mas imagine, e o contexto do texto de Lucas parece nos indicar isso, é uma conversa para tentar animar um ao outro, para não deixar o outro cair. E aqui eu abro um parêntese para dizer o seguinte: na igreja a gente não joga tênis, a gente joga frescobol. Não sei se você conhece o frescobol. Frescobol é aquele, você tem duas raquetes, mas o sentido é não deixar a bola cair. O tênis já é aquele que você tem que vencer o adversário fazendo a bola cair do outro lado e ele não conseguir pegar. A ideia é que no tênis eu tenho que vencer o outro. No frescobol eu tenho que
está compartilhando com o outro para que nem eu e nem ele perca. É um ajudando o outro para a bola não cair. É um dando força para o outro para o jogo continuar. Só que muitas vezes eu percebo que nós estamos mais parecidos com as pessoas que querem vencer o outro, ser melhor do que o outro, passar o outro, né, se exibir para o outro, do que aquele que quer ser suporte e bênção na vida do outro. E o sentido da palavra conversar aqui é isso, é o sentido de animar, de não deixar cair, de não deixar a pessoa parada, é dizer, levanta a cabeça, vamos em frente, né? Nós temos que descobrir uma maneira de lidar com isso. Nós não podemos nos abater diante das notícias, nós não sabemos ainda o que vai acontecer, mas nós não podemos ficar aqui parados, né? Vamos voltar para lá e ver o que acontece. A ideia que isso traz para a gente é de uma comunidade que conversa e se apoia. E a pergunta que eu faço para você é: você é alguém que se coloca aqui para dar suporte para o outro, dizendo assim, não desanima não, eu vou orar por você, você está nas minhas orações, eu vou na tua casa, que horário que eu posso ir lá, eu não quero ver você abatido desse jeito não, eu quero fazer parte da tua vida, eu quero ver a tua vitória, eu quero ver Deus fazendo algo na tua casa, na tua família. Será que a gente consegue perceber isso? Vire para quem está do seu lado e pergunta aí: você joga tênis ou frescobol? Você quer ver a derrota do outro, ou você está sendo suporte, bênção, para que o outro possa continuar firme? Deus nos trouxe aqui, porque somente quando nós temos conversas profundas, nós podemos ter comunhão. Somente quando nós temos conversas intencionais, não é jogar conversa fora, é aproveitar as oportunidades para usá-las para a glória de Deus. É a oportunidade que nos leva a falar com as pessoas, para movê-las de um lugar de incerteza para um lugar de fé, para movê-las de um lugar onde elas estão com conflitos interiores, para então compreender as promessas de Deus e viver segundo essas promessas. A grande questão é que nessas conversas, nós precisamos entender que conversas podem gerar vida ou podem gerar morte. Romanos capítulo 14, o versículo 19 diz assim: por isso esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. A palavra edificação vem do original que significa construção de casas. Oikodomai, que vem da palavra oikos, casa. A ideia de Romanos é que aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, deve construir algo bom na vida das pessoas. E a pergunta que eu te faço é: quando você abre a boca, o que você está construindo na vida da pessoa que está do seu lado? Quando você abre a boca, o que está sendo construído no coração da pessoa que está ouvindo as suas palavras? Efésios capítulo 4, versículo 29 diz assim: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas a que for útil para edificar outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos ouvidos que a ouvem. A ideia é de que as nossas conversas, elas precisam ser conversas espirituais. Nós precisamos ser boca de Deus na vida de outras pessoas. Nós precisamos entender que Deus nos chamou para termos conversas e oportunidades. Nós temos sim de estarmos com pessoas, mas muitas vezes estamos jogando esses momentos fora. Em vez de ficarmos as pessoas, nós estamos destruindo as pessoas com as nossas palavras. Há duas pesquisas que eu achei interessante, permita-me compartilhar com vocês. Primeiro, eu achei estranho, mas dizem que se um casal hoje consegue ter pelo menos 15 minutos de conversa, ele está sendo vitorioso. Então você que é casado, pergunta aí para quem está do seu lado assim: a gente consegue conversar 15 minutos? Segundo, diz que uma verdadeira conversa é aquela onde nós podemos falar tudo, inclusive dos nossos pecados, e a pessoa que nos ouve não nos julgar.
Permita-me abrir aqui. Um dia eu comecei a conversar com uma pessoa. E ela começou, vixe, ixi, Jesus. A minha expectativa era que ela ia dizer assim, não, meu irmão, nós vamos orar. A minha expectativa é, não, meu irmão, você não pode desanimar, não. A minha expectativa era, não, meu irmão, nós estamos juntos. Vamos em frente. Deus vai dar vitória, Deus vai mudar o quadro. E o final da conversa foi, é difícil mesmo. Deus nos chama hoje para dizer que como igreja e como comunidade, você é chamado para ter palavras de esperança, palavras boas, que saem da parte de Deus, que fluem do seu coração, para abençoar outras vidas. E a grande questão é que nós estamos tímidos, nós estamos vendo as pessoas chorarem, nós estamos vendo as pessoas cada vez mais superficiais, mais incomodadas, mais com incertezas, mas nós continuamos no nosso cantinho, esperando que outro fale, que outro vá. Mas hoje, em nome de Jesus, eu quero te dizer que Deus te trouxe aqui para dizer que é você que Ele vai usar para ter uma palavra de bênção, para ter uma palavra de vitória. E quando você abrir a tua boca, o Espírito Santo vai te usar para edificar vidas, para marcar pessoas, para abençoar seus filhos, para abençoar os seus amigos, para ser profeta de Deus, aonde quer que você abra a tua boca. Você pode dizer amém? Mão para cima, bata no ombro da pessoa que está do seu lado, diga assim, você não veio aqui hoje à toa não, porque hoje, você vai sair daqui, falando palavras de bênção na vida da sua família, dos seus filhos, da esposa, do seu trabalho, dos seus estudos, da sua igreja, porque o Espírito Santo está na tua vida e Ele te capacita. Você pode dizer amém por isso? A conversa difícil começa agora, porque quando nós nos reunimos, nós falamos tanta besteira, esquecemos de que nós precisamos vigiar um pouco mais. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, eu amo esse texto. Quando vos congregais, cada um de vós tem salmo, doutrina, línguas, revelação, interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Escute o que eu vou te dizer. Quando diz assim, quando vos congregais, quer dizer, quando vocês se reúnem para cultuar, quando vocês se reúnem num culto, quando vocês vão adorar a Deus, o que vocês fazem? Fica olhando o WhatsApp enquanto o louvor está acontecendo? Você consegue se derramar na presença do Senhor? O que tem hoje? Você veio oferecer um culto a Deus. Quantos vieram oferecer um culto ao Senhor? Esse culto que você oferece tem o quê? Ficar olhando para o lado? Não abrir a sua boca no cântico? Não conseguir nem olhar para o lado, para o irmão? Nós precisamos ter conversas difíceis, porque o nosso culto, às vezes é um culto murcho, um culto que Deus não está agradando dele, mas nós fingimos que cultuamos, e achamos que está tudo bem. Mas Deus nos dá a oportunidade hoje de lembrar que muitas vezes nós nos reunimos, como Paulo diz, não para melhor, mas para pior, porque nós nos tornamos pessoas desconectadas. Será que você se importa com o que realmente está acontecendo aqui? Você sabe do que está acontecendo aqui? Eu vou colocar algumas dúvidas para você, depois você dá um jeito de resolvê-las, tá? Por que a gente canta em pé? Você já pensou nisso? Por que a gente canta 3 músicas ou 4? Por que a pregação dura 30, 40 minutos e meu tempo já está acabando? Jesus. Por que a gente tem só um culto na semana? Por que a gente tem que batizar? Deixa eu fazer algumas perguntinhas para você. Se alguém
lá fora, lá no teu trabalho, chegar para você e falar assim: me explica o que é esse negócio de justificação. Igual esses dias nós estávamos falando, eu ouvi falar aí que os crentes querem arrebatamento, me explica isso. O que você vai dizer? Nós somos tão superficiais que nós nos perdemos e não conhecemos nem acerca da nossa fé. Mas vamos levando. Nós achamos que não precisamos estudar mais. Nós achamos que se levantou a mão, eu vou para o céu, então acabou. Não preciso ser mais treinado, preparado. Mas eu gosto de um texto de Timóteo que diz assim, de que a Escritura de Deus, ela é inspirada por Ele para corrigir, para instruir, e no final diz assim, para que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deus usa a Escritura para nos preparar, para que nós realmente reproduzamos obras que glorifiquem o nome dEle. Conversas difíceis nos ajudam a pensar um pouco sobre comunhão, e nós precisamos disso. 2 discípulos conversavam, e Jesus entra na história. Só que quando Jesus entra, a primeira palavra deles é: vocês estão conversando sobre o quê? E um deles, e o texto diz assim, de forma triste, abatida. Deixa eu te perguntar, você tem essa capacidade de, quando você está conversando com alguém, perceber que o outro está triste? Que ele está nervoso, que ele está chateado, que ele não quer conversar? Nós perdemos essa sensibilidade. Tem aquela brincadeira, eu não vou perguntar como você está, para não gastar tempo para ouvir depois você falar comigo. E nós achamos que está tudo bem. Não está tudo bem. Isso não é igreja. Isso não é comunidade. Comunidade é andar juntos. Igreja é andar juntos. É se importar com o outro. É enxergar o outro. E quando Jesus entra nessa história, alguém fala e essa pessoa está triste. Mão para cima. Mata no ombro da pessoa que está do seu lado. Fala assim: você está vendo as pessoas à sua volta aqui? Você sabia que nesse auditório tem gente aqui que está triste, que está com o coração rasgado? Você sabia que nesse auditório tem gente que veio aqui pedindo uma palavra de Deus, que não sabe a direção que toma? Você sabia que nesse auditório chegou alguém pedindo um milagre de Deus e espera sim uma resposta do Senhor, e às vezes de forma tímida nós nos colocamos afastados, não chegamos, não cumprimentamos, achamos que ser igreja é só sentar, chegar aqui, dar glória a Deus, 2 minutos que termina o culto eu vou embora e vida que segue. Isso não é ser igreja. Conversas ruins nos ajudam a enxergar coisas que nós não enxergamos. Quando Jesus perguntou assim: o que está acontecendo? Meu irmão, se perguntar para você assim: o que está acontecendo? Esses dias eu estava num grupo de pessoas e eu achei assim tremendo. Pastor Rony, o senhor me dá mais uns minutinhos aí, pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus Cristo. E eu achei interessante que na roda que nós estávamos, não precisou mais do que 5 minutos para as pessoas começarem a falar dos seus problemas. Acontece com você? É só um começar, os outros vão na disparada. Um fala da mulher, o outro fala do filho, o outro fala do trabalho. Daqui a pouco é problema em cima de problema. E a história vai caminhando por isso. E nós vamos aceitando. Da sua boca pode sair coisas boas ou coisas ruins. E quando alguém te pergunta como você está, o que sai? Uma palavra triste. Tem muita gente hoje que, se abrir a boca, a resposta vai ser uma palavra triste. A resposta dos discípulos é: você não está sabendo o que está acontecendo aí, não? Você não percebeu as notícias, ou ouviu falar das notícias acerca do Cristo que morreu?
E a palavra aqui é expectativas erradas. O que estava entristecendo eles? Expectativas no lugar errado. O que está te entristecendo? É colocar a sua esperança em pessoas? O que está te entristecendo? É que você não tem uma pessoa com quem contar para ser suporte para a tua vida? O que está acontecendo? É que você está caminhando sozinho? Vira para quem está aí do seu lado e pergunta assim: o que está acontecendo? Por que você está faltando tantas reuniões? Por que você deixou de glorificar? Por que você deixou de ler a Bíblia? Por que você deixou de louvar ao Senhor? O que está acontecendo? As nossas expectativas, elas precisam ser reorganizadas. A palavra dos discípulos, Lucas 24, 21, nós esperávamos que ele é o que remiria Israel. As conversas nossas, e aqui Jesus responde uma palavra muito forte: nécios. No versículo 25, Lucas 24, 25. Vocês estão embaçados, loucos, perdidos. Vocês não entenderam ainda o que está acontecendo. Diga para quem está do seu lado: olha, você ainda não entendeu o que está acontecendo. Você não percebeu uma realidade que está à sua volta. E quando isso acontece, Jesus confronta eles. Nós precisamos de pessoas que nos confrontem. De pessoas que digam assim: olha, você está indo no caminho errado. Nós precisamos de alguém que diga assim: ei, acorda, você não está vendo que você está falando besteira demais? Nós precisamos de pessoas que nos abram os olhos e nos façam enxergar coisas que parecem óbvias, mas nós estamos cegos por conta da nossa tristeza, da nossa solidão, da nossa frustração, e não percebemos coisas que estão bem perto de nós. Será que dá para você enxergar isso hoje? E hoje a conversa difícil é para bater no teu coração e dizer: acorda, desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Acorda dessa morbidão, abre os seus olhos, a realidade é maior, existem mais coisas para você enxergar. As promessas de Deus continuam de pé, Deus continua no controle. Você não tem necessidade de ficar na tristeza, abatido, achando que tudo acabou. Mas tem hora que a gente está andando e quando perguntam para a gente como a gente está, a gente fala com tristeza. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vem que se aproxima o dia. Há duas palavras que eu quero deixar aqui. A primeira é, quando fala em congregar, mais uma vez, é cultuar a Deus. A sua disposição de cultuar deve fazer parte da sua vida diária. E depois diz assim: mas encorajemo-nos. Hoje eu quero que você fale língua estranha. Diga comigo: paracaléu. Misericórdia, língua estranha que é muito fraca. De novo, paracaléu. Essa palavra no original, ela significa aquele que tem um confronto amoroso. Ele fala, ele bate de frente com amor, mas fala a verdade. Deus te trouxe aqui hoje para dizer que você precisa ouvir algumas verdades sobre a sua vida, sobre as suas finanças, sobre você congregar, sobre o jeito que você é na tua casa, sobre o jeito que você é como pessoa. É uma conversa difícil. E o que Jesus está tendo com os discípulos de Emaús não é aquela conversa assim: oi lindinho, tudo bem? E aí gracinha, como é que tá? De boa? Não, é confronto. É dizer: vocês estão com as expectativas erradas, vocês estão olhando para o lado errado, vocês estão fazendo as perguntas erradas, vocês estão deixando de observar determinadas coisas, vocês estão se perdendo.
E Deus nos traz nessas reuniões e nesse momento e nesse ambiente para exatamente corrigir a nossa rota, para nos colocar no alinhamento da comunhão, da conversa, do confronto, para que o nosso coração esteja no lugar certo, para que a nossa vida possa estar de acordo com a vontade dEle. Será que eu posso ouvir um amém por isso? Mão para cima. Conversa, bate no ombro da pessoa que está do seu lado e diz assim: hoje é o dia de uma conversa difícil. E a conversa difícil é: você precisa aceitar o confronto. Será que dá para você admitir que você errou alguma vez? Será que dá para admitir que havia palavras que você não poderia ter dito? Coisas que você não precisaria ter falado? Situações que você não precisaria ter vivido? E o que é que Deus nos diz aqui? É que quando nós nos reunimos, nós temos o confronto amoroso, e nesse confronto amoroso, nós crescemos em comunhão. Eu aprendi uma frase, para mim ela é muito boa. Eu gosto muito dessa frase, que ela diz assim: se você realmente quer ver se você é amigo de alguém, veja se você já teve uma briga com ele e ele continua sendo seu amigo. Se vocês tiveram uma discussão e ainda continua sendo amigo, é porque é amigo. Se vocês não concordam em alguma coisa, mas continuam sendo amigos, o grande problema é que a gente não pode falar assim: meu irmão, eu acho que você não está indo no caminho certo não. Não quero mais participar dessa igreja. Estou muito machucado. A gente não aceita o confronto. Não aceita que nós precisamos de melhorar. Não aceita que nós precisamos, sim, ter o nosso coração confrontado, porque ele é um coração corrompido. Paracaléu quer dizer confronto amoroso. É levar a pessoa a ouvir e a mudar. E Deus te trouxe aqui, porque Ele quer que não só você ouça, mas que você mude, que você seja transformado. Os discípulos então chegam no último momento, e eu acho tremendo, porque agora os discípulos, os dois discípulos, chamam ele, Jesus, para entrarem na sua casa. E era costume dos judeus, o que nós chamamos de hospitalidade. Repita após mim: hospitalidade. Hospitalidade significa abrir-se para o outro. É que o outro agora faz parte da família. Ele vai comer conosco, ele vai estar na segurança da nossa casa. E segundo o costume judaico, isso era uma prática que deveria ser praticada pelos judeus. E a hospitalidade, quando fala de abrir-se para o outro, ela promove diálogos e conversas profundas. A grande questão é: até quando você vai continuar fechado? Até quando você vai esperar para sentar com alguém e pedir oração? Até quando você vai continuar no seu mundinho, esquecendo que você precisa de ajuda? Que ninguém vive a vida cristã sozinho. Feche os seus braços assim comigo. Quero ver todo mundo com os braços fechados. Agora olhe para a pessoa que está aí do seu lado. Não está muito bonito não, né? Parece que fica assim, está meio emburrado, fechado, né? Agora abre assim os seus braços. Agora vire para ela e diga assim: olha, eu estou aberto para conversas, para diálogos que edifiquem e glorifiquem ao Senhor. Amém, queridos? A conversa hoje é difícil. É Deus batendo no teu coração, dizendo assim: olha, você não pode continuar do jeito que você está. Mas conversas difíceis, como a de Jesus com os discípulos, pode gerar vida. E acontece algo extraordinário na hospitalidade. Eles param na mesa. Mesa é lugar de comunhão. Eu adoro, inclusive nós estamos com a agenda aberta para o mês de dezembro, né, para os convites das mesas, dos churrascos e das comidas abençoadas. Mas entenda o seguinte: quando nós estamos na mesa, nós estamos partilhando vida, transmitindo vida. Lá na tua casa tem vida?
Na mesa da tua casa tem vida. Na mesa da tua casa tem alegria. Na mesa da tua casa vocês estão abertos a receber gente. Na mesa da tua casa é um lugar que tem comunhão, que tem paz, que tem alegria, que tem conversas que realmente glorifiquem ao Senhor. Pense sobre isso. Segunda coisa, havia o partilhar do pão. Não é só meu, é teu também. O que eu tenho não é só para mim, é para você também. Isso é tremendo. Levante a sua mão assim comigo. Bata no ombro da pessoa que está do seu lado e diga assim: o que Deus está me dando não é só para mim, é para você também. O que eu tenho não é só meu, é teu também. Deus nos dá comunhão, porque o dom que Deus te dá é para abençoar a outra vida. A alegria que Deus te dá é para abençoar a outra vida. A capacidade que Deus te dá é para ser bênção na vida de outras pessoas. Oh, aleluia! Hoje nós podemos compartilhar isso enquanto igreja. E por último, na comunhão, os olhos deles foram abertos. Tem muita gente que ainda não enxergou coisas que precisam ser enxergadas, mas na conversa, seus olhos são abertos. Quando a palavra de Deus é ministrada, e eles diziam, nosso coração ardia. Quando a palavra de Deus era ministrada por Jesus durante o caminho, a palavra de Deus, quando ministrada na vida dos discípulos por Jesus, estava ardendo e preparando o coração deles para que eles enxergassem. Escute o que eu vou te dizer agora por último. A palavra que está sendo ministrada hoje no meu e no teu coração, ela está preparando você para enxergar coisas que você ainda não enxergou, para você ver coisas que você ainda não viu. E quando você enxergar e quando você ver, você vai perceber coisas maravilhosas dos céus na tua vida. Você pode dizer amém por isso? Então levante-se agora, em nome de Jesus. Escute o que eu vou te dizer. Levante a sua mão assim comigo, mas levante alto, numa atitude de fé. Diga assim: os meus olhos estão sendo abertos enquanto eu louvo, enquanto a palavra é ministrada no meu coração. Os meus olhos são abertos para enxergar Jesus, para ver a presença dEle, para ver a graça dEle.